Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 215, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 51 e 52, Ezequiel 12 e 13, Provérbios 12, 21 a 24. Isaías 51. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais o Senhor. Considerai a rocha de que fostes talhados, a pedreira de onde fostes tirados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu à luz. Ele era um só quando o chamei, mas abençoei-o e multipliquei-o. O Senhor consolará Sião e reparará todas as suas ruínas. Transformará o seu deserto num lugar de delícias, a sua solidão num paraíso do Senhor, onde haverá gozo e alegria, cânticos de louvor e melodias de música. Prestai-me atenção ao meu povo, dai-me ouvidos, minha nação. É de mim que vem a lei, os meus mandamentos são a luz dos povos. A minha vitória está perto, a minha salvação está mesmo a chegar. O meu braço governará os povos. As ilhas estão à minha espera e põem a sua esperança no meu braço. Levantai os olhos ao céu e observai lá embaixo a terra. O céu passa como o fumo e a terra gasta-se como um vestido. Os seus habitantes morrem como moscas, mas a minha salvação subsistirá sempre e a minha justiça não terá fim. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, o povo que leva a minha lei no coração. Não temais os insultos dos homens, nem vos deixeis abater pelos seus ultrajes, porque a traça os comerá como a um vestido, e os vermes da traça os roirão como a lã. Mas a minha justiça subsistirá sempre, e a minha salvação nunca mais terá fim. Desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, braço do Senhor. Desperta como nos dias antigos, como nos tempos de outrora. Não foste tu que esmagaste o monstro Raabe, que trespassaste o dragão dos mares. Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo. Não transformaste as profundezas do mar em caminho, para que passassem os resgatados. Os que o Senhor libertou voltarão, e virão para Sião com cânticos de triunfo. Uma alegria eterna iluminará o seu rosto, um regozijo transbordante os seguirá, e as aflições desaparecerão. Sou eu o vosso Consolador. Quem és tu para teres medo de um simples mortal, de um homem que acabará como a erva? Esqueceste o Senhor, teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra. Todos os dias tremias diante da cólera do opressor, quando te procurava destruir. Onde está agora a fúria do opressor? Em breve o prisioneiro será libertado, não morrerá no cárcere nem lhe faltará pão. Eu, o Senhor, é que sou o teu Deus, que envolvo o mar e faço rugir as suas ondas. O meu nome é Senhor do Universo. Pus as minhas palavras na tua boca, escondi-te na palma da minha mão. Estendo os céus e assento a terra, e digo a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém. Já bebeste da mão do Senhor a taça da sua ira, já esgotaste até ao fundo o cálice que atordoa. De todos os filhos que ela gerou, nenhum deles a orientou. De todos os filhos que ela criou, nenhum a segurou pela mão. Esses dois males te aconteceram. Quem se compadece de ti? Só há desolação e ruína, fome e espada. Quem é que te consola? Os teus filhos jazem desfalecidos nas encruzilhadas dos caminhos, como antílopes aprisionados na rede, apanhados pela ira do Senhor, pela ameaça do teu Deus. Portanto, ouve com atenção, Jerusalém infeliz, que estás embriagada, mas não de vinho. Isto diz o Senhor, teu Senhor e teu Deus, defensor do seu povo. Vou retirar da tua mão a taça que atordoa, nunca mais beberás do cálice da minha ira. Vou pô-la na mão dos teus tiranos, daqueles que te diziam: curva-te para passarmos por cima de ti, e apresentaste as costas como terra que se calca, como calçada para os transeuntes. Isaías 52.
Desperta, desperta. Reveste-te da tua força. Jerusalém, cidade santa, Sião. Veste os teus trajes de gala, porque já não entrarão mais dentro de ti nem pagãos nem impuros. Sacode o pó e põe-te de pé, Jerusalém cativa. Desata as cadeias do teu pescoço, Sião prisioneira. Eis o que diz o Senhor. Fostes vendidos por nada, sereis resgatados sem pagar. Eis o que diz ainda o Senhor Deus. O meu povo refugiou-se outrora no Egito, para ali habitar como estrangeiro. No fim, Assur oprimiu-o. Diante desta situação, que devo eu fazer? Oráculo do Senhor. Levam o meu povo gratuitamente. Os seus opressores soltam brados de triunfo e todos os dias ultrajam o meu nome. Oráculo do Senhor. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Nesse dia compreenderá que era eu que dizia: aqui estou. Que formosos são sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que apregou a boa nova e que proclama a salvação. Que diz a Sião: o Rei é o teu Deus. Ouve! As tuas sentinelas gritam, cantam em coro, porque vêem olhos nos olhos o regresso do Senhor a Sião. Ruínas de Jerusalém, irrompei em cânticos de alegria, porque o Senhor consola o seu povo com a libertação de Jerusalém. O Senhor mostra a força do seu braço poderoso aos olhos das nações, e todos os confins da terra verão o triunfo do nosso Deus. Saí da Babilônia, fugi para longe dela. Não toqueis no que é impuro. Conservai-vos puros, vós que levais os objetos de culto do Senhor, porque não partireis com precipitação, não vos retirareis como fugitivos. Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel seguirá na retaguarda. Olhai! O meu servo terá êxito, será muito engrandecido e exaltado. Assim como muitos ficaram espantados diante dele, ao verem o seu rosto desfigurado e o seu aspecto disforme, agora fará com que muitos povos fiquem bem impressionados. Os reis ficarão boquiabertos ao verem coisas inenarráveis e ao contemplarem coisas inauditas. Ezequiel 12. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, tu moras no meio desta raça de gente rebelde, que tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, porque são gente rebelde. Tu, filho de homem, prepara a tua bagagem de emigrante e sai de dia à vista deles. Sai do lugar onde te encontras para outro lugar à vista deles. Talvez eles vejam, porque são gente rebelde. Prepararás as tuas coisas como bagagem de exilado, de dia à vista deles. E sairás à tarde à vista deles, como saem os exilados. Faz um buraco na parede à vista deles e sai através dele. À vista deles, põe a bagagem aos ombros e sai na obscuridade. Cobre o rosto para não poderes ver o país, porque eu faço de ti um símbolo para a casa de Israel. Procedi conforme me foi ordenado. Preparei as minhas coisas como bagagem de exilado e à tarde fiz um buraco na parede com a mão. Saí na obscuridade e carreguei a bagagem à vista deles. Foi-me dirigida a palavra do Senhor de manhã nestes termos: Filho de homem, não te perguntou a casa de Israel, a gente rebelde: que fazes? Responde-lhes: assim fala o Senhor Deus. Este oráculo de ameaça é dirigido ao chefe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que nela habita. Diz: eu sou para vós um sinal, como eu fiz, assim vos será feito. Eles irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que se encontra no meio deles carregará a bagagem ao ombro, na obscuridade, e sairá pelo muro, no qual será feito um buraco. Ele cobrirá o rosto para não ser visto por ninguém, nem poder contemplar o país. Eu, porém, lançarei a minha rede e ele será apanhado nela. Levá-lo-ei para a Babilônia, para o país dos caldeus, mas ele não verá o país e ali morrerá. E tudo à sua volta, os seus colaboradores e as suas tropas, será disperso aos quatro ventos e desembainharei a espada contra eles. Então reconhecerão que eu sou o Senhor, quando os espalhar entre as nações e os dispersar pelos países estrangeiros. Mas pouparei um resto de homens da espada, da fome e da peste, para que eles contem as suas abominações entre as nações para onde seguirão. Então reconhecerão que eu sou o Senhor. Foi-me dirigida a palavra de Deus nestes termos: Filho de homem, comerás o teu pão a tremer e beberás a tua água na inquietação e na angústia. E dirás ao povo do país:
Assim fala o Senhor Deus aos habitantes de Jerusalém que estão na terra de Israel. Comerão o pão na aflição e beberão a água no meio de tormentos. Porque o país e tudo o que existe será devastado por causa da violência de todos os seus habitantes. As cidades que estão habitadas ficarão desertas e o país será devastado. Então reconhecerão que eu sou o Senhor. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, que significa este provérbio que repetis no país de Israel? Os dias sucedem-se e toda a visão fica sem efeito. Por isso diz-lhes: assim fala o Senhor Deus, porei fim a este provérbio, não será mais usado em Israel. Diz-lhes pelo contrário: os dias aproximam-se e igualmente todas as visões se cumprem. Porque não haverá mais visões enganadoras, nem oráculos falsos em Israel, porque eu, o Senhor, falarei. O que eu digo cumprir-se-á sem demora. Sim, é em vossos dias, casa rebelde, que eu direi a palavra e a realizarei. Oráculo do Senhor Deus. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, eis que a casa de Israel diz: a visão que este tem é para dias longínquos. Ele profetiza para tempos distantes. Por isso diz-lhes: assim fala o Senhor Deus, todas as minhas palavras se cumprirão. A palavra que eu digo vai realizar-se. Oráculo do Senhor Deus. Ezequiel 13. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza e diz: escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus. Ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito, sem nada verem. Como raposas entre ruínas, são os teus profetas, ó Israel. Vós não subistes às brechas e não levantastes muralhas à volta da casa de Israel, para que se mantenha firme no combate, no dia do Senhor. Têm visões vãs e oráculos enganadores, aqueles que dizem oráculo do Senhor, sem que o Senhor os tivesse enviado. E contudo esperam que ele realize a sua palavra. Não são porventura visões vãs as que vós tendes, e oráculos falsos os que pronunciais quando dizeis oráculo do Senhor, sem que eu tenha falado? Por isso, assim fala o Senhor Deus, porque proferis palavras vãs e tendes visões enganadoras, eis que eu me declaro contra vós, oráculo do Senhor Deus. A minha mão estará sobre os profetas que têm visões vãs e proferem oráculos falsos. Nunca mais tomarão parte no conselho do meu povo, nem serão inscritos no livro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então reconhecerão que eu sou o Senhor Deus. Eles enganaram o meu povo ao anunciarem a salvação, quando realmente não há nenhuma salvação. E se o meu povo construía um muro, eis que eles o cobriam de reboco. Diz aos que o cobrem de reboco: virá uma chuva torrencial, cairão pedras de granizo e uma tempestade se desencadeará. E eis que o muro ruiu. Não vos perguntarão: onde está o reboco com que o recobristes? Por isso, assim fala o Senhor Deus: na minha cólera farei surgir uma tempestade. Virá uma chuva torrencial por causa da minha ira. Pelo meu furor cairão pedras de granizo. Farei desabar o muro que recobristes de reboco e lançá-lo-ei por terra. Ficarão a descoberto os seus fundamentos. Quando ele cair, perecereis. Então reconhecereis que eu sou o Senhor. Saciarei a minha cólera contra o muro e contra aqueles que o rebocaram, de tal modo que vos dirão: já não existe o muro, nem aqueles que o rebocaram, nem os profetas de Israel que profetizavam sobre Jerusalém e tinham visões de paz a seu respeito, quando realmente não havia paz. Oráculo do Senhor Deus. E tu, filho de homem, volta-te para as filhas do teu povo que profetizavam por sua iniciativa e profetiza contra elas. Dirás: assim fala o Senhor Deus. Ai daquelas que cosem faixas para os pulsos e fabricam véus para as cabeças de todas as medidas para apanhar os outros. Será que apanhando a vida do meu povo poupareis a vossa? Vós profanais-me entre o meu povo por um punhado de cevada e uns bocados de pão, fazendo morrer pessoas que não deviam morrer e poupando as que não devem viver, enganando assim o meu povo que ouve mentiras. Por isso, assim fala o Senhor Deus: eis que me oponho às faixas com que apanhais as vidas como aves. Arranco-as dos vossos braços e liberto as vidas que vós apanhais para que levantem voo. Rasgarei os vossos véus e arrancarei o meu povo das vossas mãos, e ele não será mais uma presa nas vossas mãos. Então
reconhecereis que eu sou o Senhor. Porque afligis o coração do justo com mentiras, quando eu não o queria afligir. E porque fortaleceis as mãos do pecador para que ele não se converta do seu mau caminho, a fim de encontrar a vida. Por isso, não tereis mais visões vãs, nem proferireis oráculos falsos. Arrancarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou o Senhor. Provérbios 12, 21 a 24. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios serão amaldiçoados. O Senhor abomina os lábios mentirosos, agradam-lhe, porém, os que dizem a verdade. O homem prudente encobre o seu saber, mas o coração dos insensatos proclama a sua loucura. A mão diligente dominará, mas a mão preguiçosa será escrava. Caros amigos, viva! Bem-vindos a mais um dia do podcast Mais 365. Daqui fala-vos hoje o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora e assistente do setor de Santarém. Hoje, e já há algum tempo, convido-vos a colocarmos-nos na presença de Deus, acompanhados por Nossa Senhora, mulher do sim, que acreditou que nenhuma promessa de Deus fica por cumprir. Chegados a esta etapa do nosso caminho pela Sagrada Escritura, talvez já tenhamos aprendido uma coisa importante. Deus nunca se cansa de recomeçar connosco. Mesmo quando o povo se afasta, mesmo quando o coração endurece ou a esperança também se desvanece. A palavra de Deus continua a abrir horizontes novos, também hoje. E as leituras deste dia são um exemplo disso. Capítulo 51, 52 de Isaías. O Senhor dirige-se a um povo cansado, ferido pelo exílio, convidando-o a recordar as suas origens e a renovar a esperança. Ouvíamos: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Deus pede ao seu povo que faça memória. Aquele que chamou Abraão quando estava só e fez dele figura incrível para uma grande nação, continua a ser fiel. Quando tudo parece pequeno ou insuficiente, recordar a ação de Deus no passado ajuda-nos a confiar no futuro. Isaías proclama também uma palavra de consolação. O Senhor consolará Sião, reparará todas as suas ruínas. Quantas vezes também nós atravessamos paisagens interiores de ruína, projetos que falharam, relações feridas, sonhos adiados. Mas Deus não ignora os lugares quebrados da nossa vida. É precisamente aí que deseja fazer nascer vida nova. No capítulo 52, ressoa um apelo cheio de esperança. Desperta, desperta, reveste-te da tua força, Sião. Expressões que já apareciam no capítulo anterior. A fé não é resignação. Deus convida-nos a despertar, a levantar-nos, a sacudir o pó do desânimo e a recuperar a dignidade de filhos amados. Há sempre um novo começo possível para quem confia nele. E encontramos hoje uma das frases mais belas da missão evangelizadora, podemos dizer assim. Que formosos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Todos somos chamados a ser portadores de boas notícias. Não apenas através de grandes discursos, mas pela presença, pela escuta, pela paciência e pelos gestos concretos de bondade e de caridade. Ezequiel, nos capítulos 12 e 13, apresenta-nos sinais exigentes. O profeta denuncia a ilusão dos falsos profetas, que anunciam uma paz superficial. Dizem paz quando não há paz. É um convite ao discernimento. Nem tudo o que tranquiliza vem de Deus. A verdadeira esperança não se constrói sobre ilusões, mas sobre a verdade e a conversão do coração. Os provérbios levam esta sabedoria para a vida cotidiana. Ouvíamos hoje: o prudente dissimula o seu saber, mas o coração dos insensatos proclama a sua loucura. E ainda, o homem prudente é cauteloso e evita o mal. Num tempo de reações rápidas, de palavras precipitadas,
A sabedoria bíblica recorda-nos o valor da prudência, da humildade e do domínio de si. Talvez a palavra de hoje nos deixe estas perguntas. Em que memórias da fidelidade de Deus encontro força para continuar? Estou atento às falsas seguranças que me afastam da verdade? E procuro ser mensageiro de paz e esperança junto daqueles que encontro? Porque o Senhor continua a consolar o seu povo, continua a chamar-nos a despertar e continua a enviar-nos para anunciar a paz que nasce da sua presença. Rezemos. Senhor, quando o desânimo nos fizer baixar os braços, ajuda-nos a recordar as maravilhas que realizaste nas nossas histórias. Dá-nos prudência para discernir a verdade, coragem para abandonar as ilusões e disponibilidade para anunciar a tua paz. Maria, Mãe da Esperança, ensina-nos a despertar para a ação de Deus, a levar consolação aos que mais precisam. Amém. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 215, não podemos ceder à preguiça de não ouvir. Mais um dia de Mais 365. Um abraço em Cristo. Até amanhã.